Boa noite, meus irmãos. Que bom estarmos aqui novamente, estarmos juntos, eu poder estar ao seu lado, estarmos participando desse momento de celebração. Mais uma vez estamos reunidos e aproveitando essa oportunidade. Vamos começar, né, o nosso encontro, vamos pedir que Deus esteja consolando os nossos corações, que Deus esteja usando esse momento para falar com poder, falar com autoridade, trazer paz àqueles que não estão em paz nesse momento, suprindo as necessidades daqueles que estão preocupados, que seja um momento de refrigério para nós. O objetivo desse nosso encontro diário é mantermos essa nossa comunhão, de mostrarmos o quanto somos necessários uns para os outros. Não existe maneira diferente, não poderíamos agir diferente nesse instante. Afinal de contas, a igreja é representada como um corpo, um organismo vivo. Então nós precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, precisamos dessa mutualidade. Então é muito bom podermos estar nesse momento aqui. Que Deus esteja abençoando o seu coração, que Deus esteja abençoando a sua casa. E nós vamos começar orando. Já compartilhei em alguns grupos da igreja, pastor Carlos Alberto, inclusive já foi membro da nossa igreja em uma outra ocasião. Ele e sua família estão passando por um momento muito difícil, quando o filho deles, o Pedro Henrique, foi diagnosticado com leucemia, está internado para inclusive começar todo o tratamento. Então vamos orar por essa família, aqueles irmãos principalmente que já conhecem a família há mais tempo. Vamos sustentá-los em oração nesse momento difícil que eles estão vivendo. A necessidade do tratamento, a sabedoria para os médicos, com os procedimentos. Então vamos orar pelo pastor Carlos Alberto, orar por esse momento que a família está passando e pelo tratamento que o Pedro Henrique vai precisar fazer em função desse diagnóstico de leucemia. Quero te convidar a orar, vamos colocar essa família e tantas outras necessidades diante do altar do Senhor. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por estarmos juntos novamente através das redes sociais. Que esse canal, Pai de amor, nos aproxime, que este canal nos ajude a mantermos a nossa comunhão. E eu te peço, Pai, mais uma vez, que o teu Espírito Santo é que aplique a tua palavra a cada coração. Nós aproveitamos esse momento e levantamos um clamor pelo teu servo, pelo Pedro Henrique, ali internado, esse diagnóstico da leucemia, que o Senhor esteja abençoando ele no tratamento que vai acontecer, todos os procedimentos, que o Senhor já esteja, Pai, providenciando tudo que for necessário, para que muito em breve pastor Carlos Alberto, sua esposa e toda a sua família estejam glorificando o teu nome pela tua provisão, pela tua providência. Aquieta, Pai, o coração dos teus filhos. Seja conosco e visita cada lar nesse momento. Aqueles, ó Pai, que estão passando por dificuldades, algumas restrições, aqueles que estão também com problemas de saúde, que o Senhor esteja visitando a cada um. Obrigado, Pai, mais uma vez, por este tempo e por esta oportunidade, e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Nós vamos tentar, tá, meus irmãos? Como estão falando, tudo que nós estamos feito é para a glória de Deus, e a tentativa é de querer sempre melhorar, fazermos o melhor para o nosso Deus e mantermos, né, realmente essa comunhão entre nós mais viva do que nunca. Não é o distanciamento físico que vai diminuir, né, esse calor, essa vontade de estarmos juntos e o quanto somos necessários uns para com os outros. Então, provavelmente amanhã, se tudo der certo, nós vamos dividir novamente esse espaço, vai se falar um pouco do projeto Recomeçar. Há uma sugestão de nós, volta e meia, estarmos trazendo uma outra pessoa também para pregar, falar alguma coisa, enfim. Então vamos tentar fazer esse espaço aqui o mais dinâmico possível e mantermos, né, esse momento até a brevidade desses dias e podermos estar juntos. Mas nessa noite eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Eu vou voltar a um texto que eu particularmente me identifico muito com ele,
porque ainda na minha pré-adolescência, ou iniciando a minha adolescência, foi o texto que Deus usou para falar ao meu coração e eu responder positivamente a um chamado para o ministério. Ali começou toda a minha caminhada como pregador deste evangelho. É o livro de Isaías. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus falou ao meu coração, lendo um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, chamado Com Jesus na Escola da Vida. E ele tem um capítulo falando sobre Isaías. E esse capítulo é até o tema da nossa reflexão hoje. Isaías, um homem que olhou para Deus no dia da aflição. E são dias que nós estamos vivendo. E o nosso olhar não é só para os noticiários. O nosso olhar não é só para a nossa volta, no sentido de vermos caos, confusão, desinformação. Não. O nosso olhar tem que agora, mais do que nunca, estar lá no trono da glória. E esse é o desafio proposto para esta noite, e a nossa reflexão vai caminhar com essa temática. Isaías, um homem que olhou para Deus no dia da aflição. Isaías capítulo 6. Sempre que nós formos começar, já esteja com a sua Bíblia aí perto, e se você puder, adquira o hábito de ter papel, caneta e a mão para anotar alguma coisa que você achou interessante, ou até mesmo fazer uma pergunta. Me manda depois pelo Zap, nós vamos criar uma maneira de você estar interagindo também e a gente poder ajudar. Tá? Então, quero estar sendo da melhor maneira possível, útil a você, e nós podemos caminhar juntos nesse tempo aí de distanciamento ou de afastamento social. Isaías capítulo 6, e nós vamos ler todo esse texto que fala do chamado de Isaías, mas nós vamos até o versículo de número 8. Isaías 6, de 1 a 8. E assim nos diz o texto sagrado. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus aplique a tua palavra, a palavra dele, lida nesse instante aos nossos corações. Amém, igreja? Nós vamos pensar, né? Esse texto ele é muito interessante, e o pastor Hernandes Dias Lopes, com uma capacidade tremenda, ele detectou 4 crises que estão acontecendo nesse contexto aqui. Ele fala de uma crise política, ele fala da crise econômica, ele fala da crise moral e ele fala da crise espiritual. Podem ficar tranquilos, fiquem em paz, por favor. Eu não vou falar da crise política. Eu não vou fazer uma ponte, uma contextualização entre a crise política de Judá para a crise política que estamos vivendo hoje. Não vou ficar batendo também nessa possível crise econômica que nós vamos entrar, tá? Nós vamos enfatizar, por causa até desse tempo, eu não quero cansá-los, apenas dessas 2 últimas crises, a crise moral e a crise espiritual. A crise moral, nós vemos ela lá no capítulo de número 5, a corrupção dos homens. E isso é genérico, isso não está apenas do poder, não. É o povo como um todo. O povo perdeu seus valores absolutos, ou seja, tudo entrou para o relativismo. É o que nós ouvimos hoje nos nossos dias. Desde que me satisfaz, desde que vai me trazer prazer, importa os outros.
É tanto faz. É a palavra que se justifica ou se usa para justificar não se ter mais valores absolutos. Aliás, quem tem uma ética absoluta hoje é visto como reacionário, fanático, enfim, logo é rotulado. Engraçado que são justamente as pessoas que acham que não tem que se rotular ninguém. Olha a contradição, né, desse momento que as pessoas vivem. O país estava vivendo uma tremenda crise moral, ao ponto dessa inversão, né? Se você for lá no capítulo 5, verso 20, você vai lá, chamavam luz de trevas, o doce amargo e o amargo de doce. Não tem mais nada como referência moral para o povo. É o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos sim vivendo uma crise moral. Nós vimos aí logo no início dessa pandemia, quando ela bateu de vez no Brasil, o álcool gel sumiu e quando aparece, aparece com um valor exorbitante. Os profissionais da área de saúde, né, tendo que comprar o seu material de EPI porque eles não têm sido assistidos. Quem assistiu ontem o Fantástico, viu lá, inclusive, alguns profissionais no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, sendo coagidos pelas suas chefias porque compraram do próprio bolso EPI. E é algo para se preservar. E eles estão ali nessa linha de frente. Como o Juan diz, ele é contagioso, porque ele está ali e todos da área de saúde, todos que estão envolvidos ali diretamente. Em alguns estados, muitos policiais já contraíram o coronavírus por causa desse contato. São, sim, essa primeira linha de frente no combate. E essa imoralidade que está aí faz com que muitos empresários guardem esses produtos. Nós soubemos de casos aqui no estado de Minas de dona de farmácia que foi presa porque tinha sumido do estoque todo o seu, tinha escondido no seu estoque todo o seu álcool gel e depois iria voltar ele com preço superfaturado. A Polícia Civil toda hora está aí fazendo diligências, está abrindo ocorrências policiais, inquérito policial, por causa desses, infelizmente, né, uma minoria, mas uma minoria que está fazendo um estrago muito grande. Quantas pessoas foram correndo para o supermercado? Ah, não, eu vou primeiro abastecer a minha casa. Se tiver desabastecimento, os outros se virem. Quer dizer, o meu vizinho não importa? Se faltar arroz para ele, se faltar comida para aquela família, é cada um por si e Deus por todos? Aonde está a nossa moralidade como cristãos? Nós não podemos compactuar com isso. Um cristão não pode ter essa postura. Esse aqui que Isaías está retratando, crise política, crise financeira, crise moral, crise espiritual, é o raio-x do que nós estamos vendo no Brasil e no mundo. Quantas e quantas pessoas estão agora assustadas, mas não é por causa de um temor de um juízo de Deus, mas o temor da sua própria fragilidade, percebendo quanto realmente a vida pode acabar de um instante para o outro. Então o sensacionalismo está aí prevalecendo. Enfim, nós vemos claramente essa crise moral está sendo não apenas retratada por Isaías no capítulo 5, com toda aquela inversão de valores, mas, infelizmente, acontecendo também nos nossos dias. E aí Isaías parte agora para uma crise espiritual. O povo estava ali como um povo rebelde, a ponto de logo no começo do livro de Isaías, no capítulo 1, verso de número 3, Deus falar através do profeta que o povo é pior que o boi, porque o boi pelo menos reconhece quem é o seu dono, mas o povo de Judá, o povo de Deus, o povo que se identifica como o povo do Senhor, não conhece esse Deus, não o tem como soberano na sua vida. Isso aqui deveria nos fazer parar um pouquinho para pensarmos a quanto está o nosso relacionamento com Deus. Será que nós temos realmente aproveitado essa oportunidade do confinamento, desse tempo a mais que nós temos em contraponto ou fazendo uma oposição àquela nossa agenda super carregada, super pesada, em que já levantávamos dizendo que não tínhamos tempo para nada, que se nós tivéssemos 40 horas no dia, talvez nem assim desse para resolver todas as demandas, e agora tivemos que parar. Agora o tempo parece que não anda.
parece que o dia não caminha, parece que a semana não progride. Então é esse um tempo, sim, de nós estarmos agora conhecendo Deus, de buscando mais ainda esse Senhor, de estarmos nesse instante, né, buscando um relacionamento, uma intimidade que talvez já esteja lá no nosso passado muito remoto, mas é um momento de voltar para nós glorificarmos ao Senhor. É o momento de nós estarmos novamente nos colocando à disposição do Senhor para aquilo que Ele quer falar nas nossas vidas. Agora nós podemos compartilhar algumas lições bem práticas. Vimos como está contextualizado o livro de Isaías para nós. Crise política, crise econômica, crise moral, crise espiritual. E nesse momento, por que Isaías é o homem que nos convida a olharmos para Deus no tempo da crise? Porque precisamos saber e declarar que o Senhor está no trono. A crise não apanha Deus de surpresa. Ela pode nos pegar de surpresa. Ela pode ser para nós e nós falarmos, eu não imaginava que seria assim. Enquanto estava lá na Ásia, enquanto estava na Europa, enquanto estava chegando nos Estados Unidos, ela está distante de mim. Ela está, talvez, para mim, indiferente. Mas não, ela agora chegou e me pegou, sim, de surpresa. Mas a Deus não. Deus e as nossas crises, elas não abalam o Senhor. Elas não tiram Deus do seu lugar, porque Deus reina. Ele está no trono. A visão de Isaías de que Deus está centrado no trono, ela contrapõe a visão humana. Uzias não está mais lá. O rei que havia abençoado tanto o povo, o rei que havia feito um reinado tão próspero, tão abençoador, deixa agora um espaço, deixa agora um questionamento sobre o futuro. E nós que conhecemos a história, vamos ver que o povo vai sofrer bastante com alguns sucessores de Uzias. Mas até aquele momento há uma crise, há uma vacância de poder, há uma inexistência de norte. Mas nosso Deus continua sentado no trono, mesmo com a crise, mesmo com crise econômica, mesmo com crise moral, mesmo com crise espiritual. Nosso Deus reina, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, e a Ele dada a honra, glória e louvor. E aí nós passamos para a segunda aprendizagem que esse texto nos traz. Precisamos saber que Deus é santo, santo, santo. É interessante nós observarmos a repetição. E aí, mais uma vez, pastor Hernandes, nos abençoa com uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, quando a Bíblia diz santo, é uma definição. Ou seja, a Bíblia está definindo algo. Fulano é santo, isso é santo ao Senhor. Quando a Bíblia diz santo, santo, a Bíblia coloca no grau, ou ela está enfatizando. É um reforço de linguagem. Agora, quando diz santo, 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 ela coloca no grau superlativo. É uma dimensão que está muito além da nossa capacidade de compreensão. E esse Deus que é santo, ele tem uma percepção. Esse Deus que é santo nos convoca agora ao buscarmos, ao adorarmos. Aqueles seres celestiais com 6 asas usam 2 para reverenciar a Deus e outras 4 para servi-lo. Então é tempo também de servir. E nós servimos a Deus quando servimos o próximo. Nós servimos a Deus quando somos bênção na vida de alguém. Jesus nos tira da nossa zona de conforto quando diz, eu tive fome e me deste de comer. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês foram me ver. Eu estava doente, vocês foram me visitar. E aí os discípulos perguntam, Senhor, quando te vimos nessa situação ou quando fizemos isso? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos. Então, quando fazemos para o próximo, estamos fazendo para Deus. E quando deixamos de fazer para Deus. É esse Deus santo, 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 que nos exige agora essa percepção da majestade dele. Você já se ajoelhou hoje, você já o glorificou hoje, você já pôde sentar algum momento, com alguns segundos que fossem, e adorou a Deus
porque Ele é Deus santo, santo, santo. E a glória dele não vai encher apenas um espaço físico, como foi na experiência de Isaías. A glória dele vai encher o seu coração, a sua mente e vai te dar paz. É aquela paz que Jesus diz que excede todo entendimento, vai muito além da compreensão ou da razão humana. A outra coisa que nós aprendemos com essa experiência, olhando as crises, percebendo todas essas crises que Isaías relata para Judá, e são crises que estamos vivendo nesses dias. E aí tem o terceiro desafio, olhar para dentro de nós mesmos e sabermos que precisamos da misericórdia de Deus. Por que isso? Se voltarmos ao capítulo 5, tem lá uma série de ais. Ais dos beberrões, ai dos que vendem sentenças. Tá vendo? Não é só nos nossos dias, não. Ai daqueles que são corruptos e corruptores. Ai daqueles que exploram o assalariado, que exploram o pobre, que só pensam no seu umbigo, são egoístas, egocêntricos e, quando prejudicando alguém, se tornam assassinos. Sim, pode ser uma palavra muito dura, mas quando você mata a esperança de alguém, quando você mata a autoestima de alguém, quando Deus permite, ou na sua liberdade de que Ele dá a escolha às pessoas, quando elas escolhem fazer o mal, elas se tornam assassinas. Jesus disse, está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que disser raca, chamar alguém de tolo, é réu de juízo, cometeu uma forma de homicídio, está matando alguém. Então, quando Isaías, lá no capítulo 5, faz uma série de ais, agora ele aponta para os outros nessa série de ais. Só que quando ele chega aqui no capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, e ele olha para dentro dele, ele diz, ai de mim. Coisa maravilhosa que estamos aprendendo aqui nessa noite. Nós podemos sim pensar, ai dos políticos corruptos, ai das pessoas que não investiram na saúde quando poderiam, e aí os nossos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, ai daqueles que poderiam ter investido na saúde. Nós estamos vendo aí algumas pessoas, né, empresários, que, independente de terem que parar a sua produção, estão fazendo coisas para beneficiar. Eu não me lembro agora em que estado vi hoje na televisão, né, um dono de lava-jato, ele e o seu sócio, né, não podem mais atender o público, não podem ter funcionários para atender a sua clientela, abriram seu lava-jato para limpar e detetizar ambulância, viatura da polícia e carro de bombeiro, para que esses profissionais possam trabalhar com um instrumento, porque o veículo é um instrumento, higienizado, com mais segurança, e estão fazendo isso de graça. Quantas pessoas estão aí pegando a sua produção, hoje mesmo na nossa região aqui da Zona da Mata, alguém que estava jogando leite fora, não tem mais como levar, não tem como preparar isso, está doando para algumas instituições. Nós vemos iniciativas, mas das pessoas que não estão no poder, infelizmente. E aí nós poderíamos somar com a voz ou o coro, fazer coro a Isaías no capítulo 5. Ai dos corruptos, ai dos que desviaram dinheiro, ai dos que não estão fazendo o seu papel. Mas Isaías agora chega e fala para dentro dele, olha para dentro dele. Ai de mim, porque a minha consciência agora, vendo a glória de Deus, me mostra o quanto eu também sou pecador. Eu tenho certeza que alguns irmãos mais atentos às mensagens lembram que eu sempre falei que a cura da cidade tem que passar pela cura da igreja. Se esse é um momento de Deus nos parar, se Deus está permitindo que um vírus espalhado pelo mundo todo, que já provocou e está provocando tanta dor, tantas mortes, se esse processo todo está para que a igreja seja mais criativa nos seus relacionamentos, que a igreja própria perceba o quanto ela é importante para nós, para que a sociedade perceba o quanto a igreja é necessária.
Então nós precisamos também, meus irmãos, fazer esse olhar introspectivo e dizermos: Senhor, ai de mim, porque aí eu tenho uma visão real da minha situação. Eu tenho uma visão real do quanto eu preciso dessa graça e dessa misericórdia de Deus. Talvez esses dias, meus irmãos, você esteja passando aí por um momento de tristeza, angústia, preocupação. Por favor, não pense que essas coisas são pecados e que Deus vai te castigar, Deus vai te punir, Deus não vai te abençoar, porque a sua humanidade está gritando mais alto. Mas o nosso olhar agora é para o alto, para o trono, onde o Todo-Poderoso continua ocupando. E o Todo-Poderoso tem o controle da história. Assim como Isaías foi desafiado por Deus naquele momento de culto pessoal, de culto individual, ele vai à casa do Senhor, ele está no templo, ele está buscando esse momento, buscando respostas da parte de Deus. Ele não faz só uma constatação e entra num desânimo, num desespero, ou se entrega a uma tristeza. Não, porque é nesse momento que ele compreende, e é esse momento que estamos vivendo, que o nosso olhar é para o alto. O nosso olhar é para Deus que está no trono, ele reina. E se ele reina, nada foge ao controle dele. A crise pode nos pegar desprevenidos. A crise pode, em algum momento, querer roubar o nosso sono, atrapalhar a nossa paz, mas o Senhor continua no trono, o Senhor continua reinando. E se Ele continua reinando, Ele é sim santo, santo, santo. A glória dele vai se manifestar através de cada um de nós. Ele não vai encher o nosso templo lá na nossa igreja, aonde nos reunimos. Ele vai encher as nossas vidas. E quando a glória dele encher as nossas vidas, aí vamos experimentar um grande avivamento. E aí, meus irmãos, não temos nem como mensurar o que Deus vai fazer na nossa cidade, o que Deus vai fazer no nosso estado, o que Deus vai fazer no nosso país. E o que ele fizer através das nossas vidas pode contagiar toda uma geração. Ele está no trono. Ele não é apenas santo, ele é santo, santo, santo. E por causa dessa tríplice santidade, por causa dessa glória, essa majestade imensurável, nós olhamos para dentro de nós e dizemos: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós se estamos com medo. Tem misericórdia de nós se estamos nos sentindo desamparados. Tem misericórdia de nós se estamos ansiosos por causa da crise. Se estamos ansiosos porque o mês já vai virar e as contas vão chegar. Tem misericórdia de nós se não conseguimos entender até onde isso vai ou, principalmente, o que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo. Tem misericórdia de nós e nos encha com a sua glória. Que a glória do Senhor esteja enchendo o seu coração nesse instante. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelo nosso país. Vamos continuar orando pelas pessoas que estão, como eu já repeti, 24 horas por dia, por esse mundo todo, procurando uma medicação, procurando uma cura para esta enfermidade. Vamos orar pelas nossas autoridades, pelas decisões que precisam ser tomadas. Vamos orar pelos nossos idosos, que estão angustiados, querendo às vezes ir na rua, preocupados, porque são esse grupo mais vulnerável. Vamos orar pelas pessoas que estão na linha de frente. Vamos orar pelas nossas finanças. Vamos orar pelas nossas famílias. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Diga isso hoje na sua oração. Diga isso hoje no seu momento com Deus. Alguns daqui a pouco ainda vão fazer o seu culto doméstico. Outros, talvez, de madrugada vão ter o seu momento de oração. Ore por todos nós. Continue clamando, vamos continuar pedindo que a misericórdia do Senhor,
que essa graça, que essa bondade esteja enchendo os nossos corações. Isaías foi um homem que olhou para Deus no momento da crise. Então, o nosso olhar não é para os noticiários, não são para os compartilhamentos de Facebook, WhatsApp. O nosso olhar agora é para aquele que está no trono, para aquele que pode, sim, fazer muito mais além do que nós pedimos, pensamos ou esperamos. Que Deus esteja te abençoando, meu irmão. Que essa glória, que essa misericórdia esteja agora entrando no seu coração, te enchendo de paz. Vamos orar mais uma vez? Vamos encerrar este momento. E eu gostaria de pedir, não esqueça de orar pelo pastor Carlos Alberto, não deixe de orar pela sua esposa, não deixe de orar pelo Pedro Henrique, para esse processo agora, que Deus esteja dirigindo também a vida deles. E tantos outros que estão precisando do consolo do Senhor nesse momento, por notícias tão ruins, por notícias tão pesadas. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, aplica a tua palavra em cada coração. Ensina-nos, ó Pai, a olharmos e vermos que o Senhor continua no trono, que o Senhor continua reinando, que esta crise, ó Pai, não te pegou de surpresa, nada que acontece escapa ao teu conhecimento, e assim também, ó Pai, a tua provisão chegará no tempo certo. Ensina-nos, ó Pai, a reconhecermos a tua majestade e que possamos render em todo o tempo a honra, a glória, o louvor e a adoração que só ao Senhor é devida. Ensina-nos, ó Pai, a olharmos para nós mesmos e confessarmos as nossas faltas, a deixarmos aos teus pés os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Mais uma vez eu peço, ó Pai, pelos enfermos, mais uma vez eu te peço, ó Pai, pela família do teu servo, pastor, está ali o seu filho internado nesse momento de diagnóstico da leucemia, ó Pai, tantos outros precisando da tua visitação, que o Senhor esteja abençoando o pastor Carlos Alberto e sua esposa nesse momento, que o Senhor esteja visitando cada lar que precisa agora da tua paz, que precisa agora experimentar a tua glória. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, por esse tempo estarmos aqui juntos e que muito em breve possamos estar ali reunidos no templo, te adorando e em comunhão, em celebração comunitária. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus os abençoe. Amanhã às 19 horas estaremos aqui novamente para dar continuidade a esses nossos encontros. Muita saudade dos irmãos, muita vontade de estarmos juntos, estarmos ali, e isso vai acontecer em breve. Que Deus assim nos abençoe, que Deus esteja te abençoando. Amém.